A tensão entre senhor e escravo é resolvida pelo fato de que senhores e escravos são igualmente chamados e adotados por Cristo, exaltados com Ele nas regiões celestiais. Eles adoram o mesmo Deus e são chamados a ter sua vida transformada pela presença do Espírito neles, conforme a imagem de Deus em Cristo. A lição desta semana destaca 2 temas principais. O primeiro, unidade entre gerações. E o segundo, unidade entre classes sociais. Olha, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O livro é Efésios e o tema dessa semana, Suprema Lealdade a Cristo. Só um recadinho para você lembrar da nossa proposta aqui no nosso canal. Nós apenas revisamos os temas principais da lição. Não estamos estudando a lição. Em casa você estuda, aqui você apenas revisa conosco. E olha o verso para memorizar. Efésios 6:9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Olha, eu sugiro que você destaque exatamente essa parte que está em amarelo aí no texto. O Senhor não trata as pessoas com parcialidade. Significa dizer que, na percepção de Deus, todos nós estamos na mesma dimensão, de visão, no mesmo status. Não há para Deus senhor e escravo, ok? Para Ele existem pessoas. E é bom que você leia esse texto no contexto da história completa da salvação. Tire um tempinho e releia o capítulo 6 de Efésios, pelo menos esses 10 primeiros versos. E você vai perceber que o contexto que está sendo tratado ali tem a ver com o contexto da salvação. E aí você anota os pontos importantes que, porventura, você entender, destacar nessa leitura, ok? Efésios 6-9. Vamos para o esboço. Olha, esse esboço, eu estou apresentando ele em 3 pontos apenas. Deixa eu só achar aqui o texto, tá? A ideia-chave do esboço é apresentar conselhos. Então, o livro de Efésios, especialmente nos primeiros versos até o versículo 9, ele apresenta conselhos especiais aos pais, lição de segunda-feira, conselho aos filhos, lição de domingo, conselho aos senhores e escravos. Aí você estuda ou revisa as lições de terça até quinta-feira, ok? Eu preferia organizar nessa sequência, porque eu começo falando aos pais, depois aos filhos e depois aos servos e senhores, tá? Conselho aos pais. 2 pontos importantes ligados ao conselho, e você pode associar para cada um deles o texto que está aí na tela. Não provoque a ira, ok? E por que você não deve provocar a ira de seus filhos? Para que eles não fiquem desanimados. Conselho aos filhos. Obedeçam no Senhor. Destaque esse ponto aí, tá? A obediência aos pais é no Senhor. Significa dizer que enquanto os pais estiverem honrando ao Senhor como referência de um exemplo, os filhos devem obedecê-los. Efésios 6:1. O outro ponto é a citação de Êxodo 20, verso 12, de honrar aos pais. Aliás, esse é o segredo de uma vida longa para os filhos. Conselho aos senhores escravos. Eu destaquei 4 pontos aí. Primeiro, a libertação que o Senhor nos oferece não é a alforria social. Não estamos falando aqui da liberdade social, ok? Mas da submissão espiritual. É interessante que você saiba disso. Nós nos libertamos dos vícios do mundo para nos aprisionarmos, vamos dizer assim, aos vícios de Deus. É uma palavra meio forte, mas é para você entender a ideia, ok? Aí você pode explorar aí nessa temática de conselhos aos senhores e escravos, o verso para memorizar. Ok? Lembra do verso para memorizar na lição, que eu apresentei logo no início? Então, lá fala de senhores e escravos. E fala de 2 senhores. Um é o kurió, no grego,
que tem a ver com aquele que ameaça. O outro, Kurios, que tem a ver com aquele que ama. Então, que tipo de senhor você é, ou que tipo de senhorio você exerce? Um, daquele que ameaça ou daquele que ama? O Kurios é uma característica do Senhor Deus. Ele é um Senhor que nos ama. Em Jesus, como falou o verso para memorizar, senhores e escravos estão escravizados. Entenderam? Nós estamos ligados. Não é uma questão de apenas estarmos livres do pecado, mas é estarmos presos a Jesus, ligados a Ele. Como, por exemplo, a parábola da videira, lá em São João 15. Se você permanecer, entendeu? Aquela experiência de permanecer, de estar. Senhores e escravos são adotados por Cristo. Nesse conceito, nós nos tornamos filhos. Então, aqui está o ponto. Aqui o verso para memorizar faz referência. Ele não é um Senhor que trata as pessoas com parcialidades. Em Deus, senhores e escravos recebem uma adoção, filhos, e se tornam comuns na sua relação com Deus, ok? Finalizando, a unidade entre gerações, os filhos e os pais podem estar verdadeiramente unidos quando se tratam mutuamente no Senhor. Então, o ponto focal da unidade entre pais e filhos é o Senhor. Então, significa dizer que tanto pais quanto filhos precisam estar submissos ao Senhor. E o segundo ponto é a unidade entre classes sociais. Senhores e escravos só se unem no Senhor quando vêm um ao outro pelo que são nele. Ou seja, são filhos, são concidadãos do reino, são da família de Cristo. Então, pais e filhos unidos pelo Senhor, senhores e escravos unidos pelo Senhor. Kurios, não estou falando de pássaro, tá? Kurios, unidos pelo Senhor. Aquela outra palavra-chave que aparece no grego lá, ok? Muito bem, que Deus abençoe vocês na revisão desse tema e que o Kurios, o Senhor, seja absoluto na sua vida, porque Ele é que te ama, Ele é que é teu Pai, é Ele que nos une. Um grande abraço, até a próxima semana.